Não, é Lucas não, é João. João capítulo 12, por favor, irmãos, desculpe. João capítulo 12, de 1 a 8. Evangelho segundo São João, capítulo 12. Jesus é ungido em Betânia. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixa que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Que Deus abençoe a sua palavra, lida ao nosso coração, que ela possa trazer despertamento para a nossa vida, para o nosso espírito, no nome de Jesus, nesta noite. Amém, irmãos? Amém, graças a Deus. Nós sabemos, já conhecemos um pouco da palavra do Senhor, que Jesus tinha uma família muito querida para ele. Era uma família assim um pouco diferente, porque não era uma família composta de pai, mãe, filhos, como o que a gente considera uma família normal, Mas era uma família composta de 3 irmãos. Não sabemos o que aconteceu com os pais deles, Maria, Marta e Lázaro. O que nós sabemos é que Jesus era muito amigo deles. E por isso Jesus era muito próximo deles. Eu diria que Jesus era mesmo íntimo desses irmãos da aldeia de Betânia. A aldeia de Betânia, ela pode ser considerada como se fosse um subúrbio, de Jerusalém, que ela estava a pouco mais de 3 quilômetros de Jerusalém. Era como se fosse um bairro, E para ali Jesus ia, sempre que estava naquela redondeza. E por ter essa intimidade com Jesus, por estarem sempre perto dele, ouvindo a palavra dele, vendo a ação dele, que isso é coisa maravilhosa, Imagina você poder desfrutar da presença maravilhosa de Jesus, comer com ele à mesa, como acontecia com os seus discípulos e com aqueles que lhe eram mais chegados, como é o caso dessa família de Betânia. E por causa desta intimidade que esses 3 irmãos tinham com Jesus, eles viram coisas extraordinárias acontecerem em suas famílias, que outras famílias e outras pessoas não viram. Por isso nós queremos pensar hoje à noite sobre esse tema da família e da ceia. Por quê? Hoje, primeiro domingo, é o dia que participaremos da ceia do Senhor. E o mês de maio é o mês que nós consideramos o mês da família. Inclusive, nossa igreja nesse mês estará desenvolvendo todos os domingos temas específicos sobre a família. Na hora dos avisos, que ainda não foi dado, Não foi, pastor? Avisos foram dados? Ainda não. Então, eu estava com meu grupo de estudo bíblico, por isso cheguei um pouco depois, não vi. Mas vai ser dado esses avisos todos sobre o mês da família. E aqui, a informação que temos no texto é que Jesus, ele está
numa casa. A Bíblia não diz se eles estavam na casa de Marta, Maria e Lázaro. Diz que ele estava numa casa e que naquela casa foi dada uma ceia. E é interessante como Jesus gostava de comida. É sério. Pode ficar tranquilo. Então, você pode dizer assim, eu quero ser igual a Jesus. Quero imitá-lo em tudo. Né? Jesus, ele sempre fazia questão de marcar os momentos, né? Não foi à toa que ele multiplicou pães e peixes, por exemplo, né? Ou mesmo depois de ressuscitado, chegando na praia, ele pergunta aos discípulos que estavam pescando, né, no mar da Galileia, vocês têm alguma coisa aí para comer, não é? Por quê? A comida, ela dá essa ideia da intimidade. Você não chama para comer na sua casa, para almoçar na sua casa ou jantar, pessoas que você não tem uma intimidade com elas, você chama pessoas que você quer ter mais contato com elas, né? Aproveitar mais da presença delas, conversar mais. E naquelas casas da roça, que tem aquele fogão de lenha na cozinha, ali é o melhor lugar, né? Que aí você senta. Aliás, diz que o melhor lugar na casa é a cozinha. As pessoas do nosso relacionamento íntimo, você não recebe elas assentado no sofá, na sala de estar, com toda a cerimônia. Você vai logo para a cozinha, senta ali, já põe aquele café, café 3F, né? 3F, fraco, frio, 4F, fraco, frio, com formiga no fundo. Você já deixa aquilo lá e já vai fazendo outro, e frita um bolinho, um negócio ali qualquer, e assim, quer dizer, por que Jesus então instituiu a ceia? Ele colocou como um dos marcos daquilo que nós deveríamos lembrar acerca dele. Ele fez isso exatamente numa refeição. Um dos motivos, teremos muitos motivos, mas um deles é que a ceia do Senhor, ela quer nos indicar que precisamos ter intimidade com Jesus, chamá-lo para a cozinha da nossa casa, chamá-lo para realmente a nossa interioridade, para estarmos muito próximo dele, a ponto de realmente chamá-lo de amigo, a ponto de, como o apóstolo João, deitou-se no seu peito, né? A ponto realmente de podermos estar com o Mestre, estar realmente na presença dele, desfrutando de tudo que ele tem para nos dar. Jesus está na sua casa? É uma pergunta que eu faço. Graças a Deus, né? Pelo menos em uma casa que ele está. Jesus está na sua casa? Eu pergunto de novo. Oh, glória a Deus. Amém. Que ele esteja sentado na nossa mesa, que ele esteja presente nos momentos em que nós estamos corrigindo um filho, em que o casal esteja conversando, que ele esteja presente ali, e ele está. A ceia do Senhor então vem nos lembrar que é uma conexão entre a nossa vida em família e a nossa vida espiritual, eu chamaria até de religiosa. Essas coisas não estão desconectadas. A maneira como nós vivemos Cristo em família deve ser a maneira que nós vivemos Cristo nos símbolos, na religião, na nossa fé externada num grupo chamado igreja. Diz que o sujeito morreu e estava tendo culto fúnebre, e o pastor está lá dizendo, esse homem aqui era um marido extraordinário, isso aqui era um pai maravilhoso, pagava suas contas com uma beleza. Por fim, a viúva cutucou o filho e falou, meu filho, vai lá ver se é seu pai que está lá mesmo, que eu estou achando que é o outro ali. Não é possível. Por quê? Muitas vezes a nossa vida espiritual, no nosso cotidiano, ela não condiz com aquilo que nós estamos no sagrado, na nossa vida religiosa. E esse contexto que temos aqui diante de nós, o episódio desse jantar acontecido em Betânia, tudo indica que na casa de Simão, ele nos vai dizer que é importante ter Jesus na nossa ceia, na nossa casa, porque onde Jesus está, tudo aquilo que está escondido, no mais profundo do nosso coração e da nossa alma, ele é revelado, é colocado para fora, é externado.
Se não, vejamos, por exemplo, o verso de número 12 nos diz que prepararam então ali naquela casa uma ceia. E diz assim: Marta servia. Lembram de Marta? A mesma Marta lá do Evangelho de Lucas, eu acho que é por isso que eu fiz confusão, Lucas capítulo 10, quando Jesus, na casa exatamente de Mateus, de Maria, Marta e Lázaro, ali ela se ocupava muito em servir a Jesus, a ponto de não aproveitar da sua presença. Às vezes alguém me convida para almoçar, e principalmente quando é para almoçar, né? Aí a pessoa falta do culto ou falta da escola bíblica. Aí eu falo assim, então eu não vou. Se é para faltar, eu não vou. Porque às vezes está tão preocupado, né, em preparar tudo. Isso é maravilhoso, né? Mas não aproveita da presença, de conversar. Marta talvez tinha esse algo escondido lá dentro de si, que revelava um traço, por exemplo, de ansiedade. O próprio Jesus disse para ela: olha, Marta, você está ansiosa, você está preocupada. E qual era a preocupação dela? Ela estava mais preocupada, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, com a atitude da irmã, do que propriamente com a presença de Jesus. Ela chega para Jesus, e isso é prova de que Jesus era alguém íntimo deles, não era uma visita, que ela diz assim: Jesus, o senhor não se importa, o senhor não está vendo que Marta está aqui aos pés do Senhor, escutando as suas histórias, e está me deixando servir sozinha? Jesus era alguém íntimo, porque você não faz esse tipo de observação com uma visita, né? Jesus diz a ela: Marta, Marta, você está ocupada com muita coisa. Quando uma só é importante, e Maria, sua irmã, escolheu a boa parte. O lema de Marta era: faça algo para Jesus. Mas não faça pouco, faça muito para Jesus. E faça tudo para Jesus. Era aquela pessoa ativista. Ela pensava que era pelo volume ou a quantidade de coisas que ela fazia para Jesus é que ela seria reconhecida. Isso era um traço de ansiedade, e a pessoa com traço de ansiedade, ela é insegura, ela vive preocupada, ela é perfeccionista, ela é medrosa. Isso não é coisa boa. Isso não é coisa boa. Mas quando Jesus está presente na nossa vida, na vida da nossa família, essas coisas vêm à tona exatamente porque Ele quer resolver, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos cuidar. Já Maria tinha um outro traço. Ela era aquela que estava preocupada em adorar a Jesus. No versículo 3 diz: então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Que quadro maravilhoso, né? Enquanto uma estava servindo, e vai para lá, e vem da cozinha, e volta para a sala, e serve um quibe, e serve um canapé, e serve outra coisa gostosa, e traz um suco, porque a Coca-Cola não pode, então ela trazia um suco de laranja, um suco lá daquelas frutas orientais, não é? E Maria está por ali, do mesmo jeito, era outro episódio, mas a cena se repete, cada uma tentando servir a Deus de uma maneira. E aquela Maria, a mesma que lá em Lucas 10 ficou assentada aos pés de Jesus, ouvindo silente aquele ensinamento de Cristo, agora ela tem um ato inusitado. Ela pega um vaso de nardo puro, em outro texto, um vaso de alabastro, que era um perfume caríssimo, e começa a derramar sobre Jesus. Aquele que aprendeu de Jesus, aquele ou aquela que esteve aos pés de Jesus, aprendendo dele, não tem outra opção que não adorá-lo. Onde você está em relação a Jesus? Preocupado em fazer muitas coisas para Ele?
até para agradecê-lo, preocupado em fazer, sem tempo para oração, sem tempo para a leitura da palavra, sem tempo para sentar a seus pés, sem tempo para adorá-lo com o melhor. Maria, ela se mostra naquela ceia em família como uma verdadeira adoradora que se derrama diante de Jesus. Ela não pede nada em troca do ato que ela faz. É um ato gratuito, é um ato profundamente que representa tão somente a sua gratidão a Deus e por isso ela o adora. Que maravilha! É assim também que nos sentimos ou deveríamos nos sentir diante do Senhor. Com um coração adorador, com um coração que quer se derramar na presença dEle. Não apenas um coração religioso, que cumpre os ritos de uma religião, mas de alguém que entende que a presença de Jesus conosco é o mais importante que nós temos e por isso nós damos o melhor. Mas tem uma outra personagem nessa história de Lucas 12. Não apenas Marta, a servidora, a ansiosa, aquela que quer agradar a Jesus em tudo, e muitos de nós nos incluímos nessa lista. Vamos fazer tudo para Jesus. Nem apenas Maria, a adoradora, que se derrama diante de Jesus, mas aparece aí também uma terceira personagem, é Judas. Veja o que diz o versículo 4 desse capítulo 12 do Evangelho de João. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, e a observação que o evangelista coloca, aquele que estava para trair a Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Vejam, estão todos na mesma ceia. Um quer servir, a outra se preocupa em derramar seu coração na adoração, mas tem um outro que tem uma atitude crítica em relação à atitude de Maria. A sua análise é puramente racional. Ele não entende como alguém pode pegar um perfume tão caro, ele mesmo se mostra um bom contador, porque ele já calcula o preço daquele perfume, seria 300 denários, e pelo menos na minha Bíblia, onde aparece a palavra denário, tem uma nota explicativa no rodapé dizendo, é uma moeda romana de prata que era o pagamento por um dia de trabalho. Então 300 denários pagaria 300 dias de trabalho, quase um ano de trabalho de um trabalhador médio. Imagina o que era isso? Então, 300 denários era uma quantia considerável para alguém simplesmente derramar sobre a cabeça de outra pessoa. E Judas tem um discurso politicamente correto, um discurso cristão, eu diria, muito cristão. Ele diz assim, que desperdício, que desperdício. Por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o seu valor foi dado aos pobres? Isso não é um pensamento cristão? Puramente cristão? Com certeza. Para que desperdiçar todo um perfume tão caro, se você pode vender, arrecadar o dinheiro de um ano de trabalho, praticamente de um trabalhador comum, e doar para os pobres, cesta básica. Vejam como, muitas vezes, um discurso que parece correto, uma atitude que parece correta, parece religiosa, parece cristã, não tem nada a ver com Jesus. Porque Jesus não se agrada de discursos. Judas mesmo nunca se importou com pobre nenhum. E o próprio texto revela e diz assim, ele disse isso, verso 6, não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, ele era o tesoureiro daquela
primeira igreja lá de Jerusalém, né? Que essa é a primeira igreja. Mas porque era ladrão, e tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Ele já mostrava o seu caráter. Veja que diante de um discurso tão bonito, havia uma atitude, uma intenção tão horrível. E como muitas vezes, aqueles também que se dizem religiosos, que se escondem de trás de um discurso ou por trás de um discurso religioso, mantêm dentro de si intenções que não são nada cristãs, muito embora o discurso seja. Temos essas três figuras como que representando aqueles todos que se assentam à mesa de Jesus, porque Judas Iscariotes, o traidor, também estava ali. Talvez representando três tipos de pessoas que participam também da mesa do Senhor. Duas delas que têm compromisso com Deus, que amam a Jesus, mesmo a Marta, que trabalha tanto, ansiosa, mas quer servir a Jesus. O seu intento, embora não seja a melhor coisa, Jesus diz isso, não é o melhor. Fazer tudo para Jesus não é o melhor. Aliás, nós não fazemos nada para Ele, porque Ele já fez tudo por nós, já deu a sua vida por nós. Ouvi outro dia alguém numa mensagem dizer: Jesus precisa de você. Eu diria: não precisa. Não precisa. Você não é tão importante assim que Jesus precisa de você, não. Ele morreu por você, não é porque você é tão preciosão assim, não. Ele morreu por nós porque Ele nos amou primeiro. É só por isso. Foi motivado pelo amor e não pela sua bondade, pela sua extraordinariedade. Foi por amor e ponto. Judas é tão cínico que para ele o vaso de perfume da mulher valia 10 vezes mais do que a vida do próprio Cristo. Você se lembra por quanto ele vendeu Jesus? 30 denários. Ou seja, o vaso de perfume valia 300, mas a vida de Jesus para ele valia 30. Ou seja, Jesus não tinha valor para ele. E mesmo o valor que Jesus tinha para ele aproveitar para a vida dele. Ou seja, ele se demonstra avarento, ele se demonstra um falso cristão, ele se demonstra, como o próprio texto diz, um ladrão. Essas são as pessoas que se assentam na mesa do Senhor para participar da ceia. Até aquele Judas, chamado de o filho da perdição, ele não foi salvo, mas participou da ceia. Interessante isso. O fato de ser batizado, o fato de participar da ceia do Senhor, não faz de ninguém um salvo, porque batismo não salva e nem ceia. O que salva é o Senhor Jesus Cristo, é o seu sangue derramado, vertido na cruz do Calvário, e tão somente Ele é que pode apagar a multidão dos nossos pecados. Nenhum rito religioso, nenhuma prática, por mais interessante que ela seja necessária, porque o Senhor Jesus disse da ceia, fazer isso em memória de mim, portanto ela é importante, deve ser rememorada, e fazemos isso aqui em nossa igreja a cada mês, para nos lembrarmos do sacrifício de Cristo. Isso é importante, isso é maravilhoso, mas muito mais importante do que uma vida religiosa, de aparência, é a vida daquele que se coloca diante do Senhor, que paga o preço do discipulado, que dá o melhor para Jesus, e que o adora em espírito e em verdade, como faz Maria. Esse é o exemplo que precisamos seguir. Mas como Jesus trata cada um deles? Como Jesus trata na nossa ceia em família cada uma dessas personagens? A Marta, aquela ativista, sempre querendo fazer algo para Jesus, é como se fosse uma daquelas pessoas, né? E as igrejas, ai das igrejas se não fossem as Martas, essa é a grande verdade.
que eu chamo sempre dos 20%. Você olha aquela pessoa, ela tem quase todos os ministérios da igreja. Ela está na recepção, ela entrega a ceia, ela vai com as crianças, ela faz ali, ela está em tudo. Não é o melhor, não é a melhor parte, porque talvez você nem tenha tempo de aproveitar, não aprende, não está sentado na escola dominical, não participa de uma célula, porque não tem tempo. A esses, que são as Martas, Jesus convida para buscar a melhor parte, ou a boa parte. No episódio de Lucas capítulo 10, no versículo 41, Jesus diz: Marta, você está ansiosa demais, você está preocupada com muita coisa. E Jesus diz: mas pouca coisa é necessária, ele diz. Aliás, uma coisa só. E Maria escolheu a melhor parte. Você é muito ativista no reino, acha que você que está em casa, acha que é por muito fazer para Deus que você vai ser aceito? Não, Jesus já se aceitou. O sangue dele derramado na cruz. Faça com coração, não com tristeza, nem por necessidade. Faça com alegria, mas deixa outros também fazer. Não precisa pegar tudo para você fazer tudo sozinho, não. Deus te deu o dom. Peça a Ele para te dar discernimento e trabalhar de acordo com o dom que Ele te deu. Não se sobrecarregue. Dê tempo para a sua família, que é o seu primeiro ministério. E Maria escolheu, diz Jesus, a melhor parte. No reino de Deus, menos é mais. No reino de Deus, não é pelo muito fazermos que seremos aceitos. Ativismo não traz intimidade com Deus, muito pelo contrário. O que traz intimidade com Deus é adoração, é estar nos seus pés, ouvir a tua palavra. O ativismo não substitui o tempo de oração, de leitura da palavra de Deus. Eu estou tão ocupada que eu não estou nem tendo tempo de orar. Que eu tenho que ir para o coro, cantar, eu tenho que voltar, e fazer isso, fazer aquilo, participar do ministério Y. Para tudo. Vai para os pés de Jesus. Vai derramar o seu melhor diante dele. Em nome de Jesus. Jesus não quer que você sirva a Ele antes de estar na presença dEle. Senão o seu serviço será em vão. É assim que Jesus diz a Marta: busca a melhor parte. Maria, que derrama a sua adoração diante de Jesus, Jesus realmente elogia. E é interessante que, segundo a Bíblia, ela oferta o melhor perfume e ainda enxuga com os cabelos. Uma atitude pronta, de submissão. Aliás, o apóstolo Paulo disse que o cabelo da mulher é o símbolo de submissão. Lembra disso? Por isso ele aconselha as mulheres de Corinto a sequer cortar o cabelo. Símbolo de submissão. E ela enxuga os pés de Jesus com os cabelos, como dizendo: o Senhor é o meu mestre, eu estou submissa ao Senhor, estou pronta para obedecer o que o Senhor mandar. O Senhor é a minha cabeça. Que maravilha. E como às vezes é tão difícil para as mulheres submeterem, né? Se submeterem. É difícil. Senão Paulo não daria esse conselho às mulheres. Mulheres, diz o apóstolo, submetei-vos aos vossos maridos, na carta aos Efésios. Na verdade, no versículo 22 daquele capítulo 5, ele diz: submetei-vos uns aos outros. Mas ele dá assim uma lembradinha às mulheres. Não é que elas devem ser capazes dos homens, porque todos devemos nos submeter uns aos outros em alguma medida. Mas é porque é mais difícil para as mulheres. Eu tenho um exemplo lá em casa. Por isso os homens precisam amar. Porque não é fácil para nós amarmos as mulheres, como Cristo amou a igreja. Eu te amo quando elas estão bonitas. Fica agora com os
os cosméticos, essas coisas, elas estão tudo bonitas, né? A gente ama quando elas estão com o corpo de 20 anos, depois que tem os filhos, alguns já não amam mais, querem devolver. Não, aí é a melhor parte, está todo mundo já no mesmo barco. Mas Jesus diz, ama como Cristo amou e a si mesmo se entregou. Aí não é mole não. Mas aquela mulher se submete ao Senhor e diz, Senhor, eu estou dando o meu melhor e me submetendo a Ti. Enxugou com os cabelos. Sabe por quê? Porque essa Maria, que os teólogos chamam de Maria de Betânia, tudo indica que ela seja a mesma mulher, pecadora, de um outro texto, lá de Lucas capítulo 7, você deve lembrar, quando Jesus é chamado para ir à casa de Simão. E ali, na hora que ele está sentado, chega uma mulher, a Bíblia chama ela de mulher pecadora, Lucas capítulo 7, 37 e 38. Lá ela é chamada de mulher pecadora, na casa de Simão. E esse testemunho é crível porque em Marcos 14, versículo 3, diz que Simão morava também em Betânia. E aqui em João 12 diz que ele estava em Betânia, mas não diz que na casa de Marcos. Então é possível que fosse a casa de Simão. Os textos todos, quando fazemos uma comparação, podemos chegar a essa conclusão. Mesmo porque em João 11, no episódio da ressurreição de Lázaro, no versículo 2, falando sobre essa Maria, irmã de Lázaro, diz o evangelista João, essa Maria era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos, da qual o Senhor havia expelido 7 demônios. Aí nós podemos compreender um pouco da história dessa Maria, porque ela estava dando tudo e derramando tudo diante do Senhor. Porque onde o pecado abundou, superabundou a graça. Porque quanto mais pecador, mais amor. Aliás, foi essa lição que o Senhor Jesus disse a Simão. Porque o Simão, dono da casa, ele se admira de que Jesus recebesse uma adoração tão extravagante quanto aquela. O Simão pensa, se esse homem que se diz mestre e Messias, se ele fosse mesmo profeta, ele saberia quem é essa mulher e de que qualidade ela é, diz lá em Lucas capítulo 7. E Jesus dá uma lição para ele. E diz assim, Simão, quando eu cheguei aqui na sua casa, você não me beijou, como é costume nosso aqui, o ósculo. Essa mulher está beijando o meu pé cheio de poeira. Quando eu cheguei aqui, você não me deu o óleo para eu passar no meu cabelo, para tirar a poeira do cabelo, né? Unge a minha cabeça com óleo, quando fala lá no Salmo, é isso, é você passar um gel, um negócio, para não ficar com o cabelo poeirado na casa dos outros. Essa mulher está jogando perfume no meu pé, não é nem na minha cabeça, não, no meu pé e na minha cabeça também. Simão, quando eu cheguei aqui, você não tinha ninguém para lavar meus pés, como é costume nas casas aqui. Ela está lavando com as lágrimas dela, enxugando com os cabelos. É como Jesus dissesse, Simão, está vendo essa mulher? Você que é um fariseu religioso, olha para ela e faça como ela. E Jesus explica, portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Por isso ela tem essa adoração, porque ela passou por uma experiência com Deus extraordinária, de perdão, de restauração, de cura, de libertação. Faça como Maria, independente do seu passado. Ela vai de mulher pecadora a uma das melhores amigas de Jesus, na casa de quem Jesus tinha prazer em estar sempre. E por último, como Jesus trata o Judas? Aquele que se preocupou com os pobres, a ponto de pensar em vender o perfume para distribuir o dinheiro.
Jesus o alertou várias vezes. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 17 a 20, quando Jesus estava participando da última ceia, os discípulos, quando Jesus diz, olha, um de vocês vai me trair, os discípulos perguntaram, porventura sou eu, porventura sou eu, porventura sou eu? Aí Jesus ia levando a mão para pegar o pão assim, quem estava indo junto a mão? Judas. Aí Jesus diz assim, não, é o que leva comigo a mão no prato. Era Judas. Jesus estava dizendo para todos, é Judas. Será que Jesus fez isso só para dedurar o Judas na frente dos colegas e para eles poderem evitá-lo? Não, Jesus não faria isso. O caráter dele não deixaria ele fazer isso. Mas ele estava tão somente chamando Judas ao arrependimento. É como se ele estivesse dizendo, Judas, eu sei que é você, cara, se entrega. Eu sei o que você está tramando nas minhas costas aí, às escondidas, indo lá conversar com aqueles caras lá fariseus e recebendo dinheiro deles. Eu estou sabendo de tudo. Se arrependa. Senão não teria outro motivo para Jesus fazer isso. Portanto, na mesa da comunhão, portanto, na mesa em que nós nos assentamos com Jesus, aqueles que estão fora do propósito dele, aqueles que estão mesmo pertencendo à igreja local, no rol de membros, mas que ainda não têm uma experiência com Jesus, ele chama ao arrependimento. Ele está dizendo, eu estou vendo o que você está fazendo, para e vem para mim. A mesa da comunhão é um alerta para aqueles que mesmo tendo uma aparência de religiosidade, continuam com uma vida ainda sem experimentar o bom de Deus, o melhor dele, a melhor parte. Quando Judas leva a mão com Jesus, Jesus diz, é o que leva a mão comigo, ele está dizendo isso. Eu sei, se entrega. Mas ele não se entrega. Porque o homem obstinado pelo pecado, induzido ao erro por Satanás e pelas más companhias, ele geralmente não para. Ele não ouve os avisos de Deus que vêm para ele, seja através de uma pessoa, seja através de um sermão, seja através de uma música, enfim, seja através de outro sinal que Deus sempre nos dá para nos trazer a sua presença. Judas persiste no seu erro. E aí ele combina com os soldados que iam prender a Jesus, quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, ele diz, olha, tem uma senha, é aquele a quem eu beijar. E eles vão para o escuro jardim do Getsêmani. E quando Judas chega juntamente com os soldados, Jesus não olha para nenhum soldado, Jesus não fala com nenhum dos seus discípulos, mas Jesus olha para Judas. E diz assim, Mateus 26, 50, amigo, a que viestes? Era outro chamado de Jesus. Jesus o chama de amigo. Ou Jesus estava sendo cínico, hipócrita e mentiroso? Ou ele de fato queria ser amigo de Judas? Queria trazê-lo para junto de si? Queria resgatar aquela alma que estava até então perdida? Amigo, a que vieste? O que você veio fazer aqui, amigo? Era hora de Judas se ajoelhar aos pés de Jesus e dizer, eu vim te entregar, Senhor, mas por favor, eu me arrependo. Eu quero te seguir até o fim. Eu darei a minha vida se for possível. Mas o pecador obstinado, induzido pelo erro por Satanás, e geralmente também aconselhado por más companhias, não para. E quando Judas então se aproxima dele, Lucas 22, 48, para beijá-lo, porque essa era a senha. Nem todo beijo é sincero. E quando Judas está chegando para beijar o rosto dele, Jesus cochicha no ouvido dele, com um beijo, traís o Filho do Homem? O beijo era um sinal de carinho, de intimidade, de amizade, de amor, de gente que estava junta. E ele escolheu exatamente esse gesto tão íntimo para atrair. Jesus cochicha, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Era outro chamado, uma terceira vez, no último minuto da traição.
Jesus ainda o chama ao arrependimento, mas ele não aproveita nenhuma das oportunidades. A história nós conhecemos. Mais tarde ele teve remorso. Ele voltou àqueles que o haviam pagado as 30 moedas, joga no templo e diz: traí e pequei. Eu traí o sangue inocente. Mateus 27, versículo 4. E a Bíblia diz que ele tomou a direção errada, porque o erro sempre chama outro erro. Um abismo, como diz a palavra de Deus, sempre chama outro. E em Mateus 27, 5, a Bíblia diz que ele foi se enforcar. O livro de Atos vai dizer que ele pode até ter tentado se enforcar, mas ele morreu arrebentado. Parece que a forca não aguentou. Atos capítulo 1, versículo 18. Mas o fato é que o seu fim foi terrível. Mesmo tendo sido chamado por Jesus várias vezes, ele se tornou o filho da perdição. Que alcunha, que apelido terrível para alguém que andou com Jesus, que comeu com Jesus, que viu Jesus fazer milagres, que viu Jesus andar sobre as águas, que viu tudo aquilo que eu e você queríamos ver. Nós queremos nisso. Mas como seria bom se a gente estivesse lá. Ele viu tudo isso, mas nada disso foi capaz de transformá-lo no discípulo de Jesus. A mesa da comunhão, ela nos revela quem nós somos. Por isso o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, ele diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice. Examine-se a si mesmo. Mas ai daquele que come indignamente, diz o Senhor, porque ele come para a sua própria condenação, como foi o caso de Judas. Comeu para a própria condenação. Eu perguntaria a você hoje à noite, qual desses 3 personagens te representam melhor? Maria, a atarefada serva, aliás, Marta. Jesus está dizendo a você: busca a melhor parte. Não é ruim fazer tudo na obra de Deus, é bom, mas tem uma coisa que é melhor. Maria, olha o quanto Deus já fez por você. Ela derramou aquele vaso de nardo puro em gratidão ao Senhor. Ela deu tudo que tinha. Ela derramou a sua vida, na verdade. Ela foi uma das primeiras a ver o túmulo vazio de Jesus quando ele havia ressuscitado. A ex-pecadora. Alguns dizem até que ela era prostituta, mas se torna a melhor amiga de Jesus, juntamente com seus irmãos. Uma casa de paz onde Jesus sempre estava. É Maria que deve nos representar, irmãos. Ou talvez você tenha percebido, você é um religioso. Talvez nasceu num lar cristão, viveu, foi seguindo os ditames da religião que se aprendeu. Mas que lá no fundo, você tem negado a Jesus e até traído Ele com a sua prática, com as suas conversas, com o seu mau testemunho. Jesus está dizendo: amigo, o que você está fazendo? Talvez você está beijando Jesus quando vem ao culto, né? Tem as músicas: eu te beijo, eu isso, eu aquilo, te exalto, pego nas suas vestes. A gente canta cada mentira, né? Cada mentira. Mas se o ritmo é legal, se a letra é bacana, se a orquestra é boa, a gente canta. Mas se você não se arrepender, você vai para o inferno. Filho da perdição. Mas Jesus hoje tem convite para nós. Ele trata cada um. Ele busca cada ovelha, por mais perdida que ela esteja, porque para Jesus não tem alguém que esteja tão perdido que não seja capaz de voltar atrás. No Apocalipse ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20.
Ou como ele respondeu ao carcereiro que perguntou a Paulo e Silas na prisão: Senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? A resposta é a mesma hoje, daquela registrada no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua família. Jesus quer cear com as famílias. Mês de maio é o mês da família. Ele quer cear com você. Ele quer que você se sente à mesa. Participe dessa ceia maravilhosa com Ele. A ceia da comunhão daqueles que já entregaram sua vida a Ele. Sejamos como Maria, queridos, Maria de Betânia, deixando o nosso passado de pecado todo de lado. Deus não olha para o nosso passado, Ele olha para o nosso presente e aponta para o nosso futuro. Para Deus não existe o tempo passado da nossa vida. E assim como Ele chamou Judas ao arrependimento, Ele te chama hoje em nome de Jesus. Ele chama você hoje em nome de Jesus. Eu queria que você baixasse sua cabeça. Você que já é um salvo por Jesus, tem certeza da sua salvação. Já foi batizado, é membro desta igreja, em nome de Jesus. Eu quero que você faça um autoexame da sua vida, como a palavra de Deus nos ensina a fazer. Que tipo de cristão você tem sido? Cristão nominal? Cristão apenas de nome? Cristão de dia santo? Cristão de festa? Jesus te chama, em nome de Jesus, a ser um cristão diferente, a ser alguém que vai realmente servir e honrar ao Senhor. O Senhor te chama a ser um cristão que vai realmente derramar-se diante do Senhor, derramar a sua vida, assim como Jesus derramou a vida dele por nós na cruz do Calvário. E participar dessa ceia. Faça compromissos com Deus hoje, meu irmão, minha irmã, para participar dessa ceia do Senhor hoje, como se fosse um ensaio daquela ceia que participaremos com o Senhor na glória dele, como se fosse um ensaio. Você que está aqui hoje à noite não tem certeza da sua salvação. Jesus te chama hoje mais uma vez, te dá mais uma oportunidade, como deu a Judas, dizendo: amigo, dizendo: olha, eu sei o que você está fazendo, aquele que põe a mão comigo no prato, eu sei tudo sobre ele. E Jesus está te chamando com muito amor, dizendo: venha, não interessa o seu passado, interessa para mim agora o seu presente, o seu coração e a sua atitude diante de Deus agora. Venha, venha, eu posso transformar a sua vida. Não existe alguém que esteja tão distante da cruz que não possa retornar. Venha. Alguém aqui nessa noite quer tomar uma decisão por Jesus? Que não tenha certeza da salvação, mas quer dizer: eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero ser como Judas. Talvez Jesus já tenha te chamado através de colegas, de amigos, de familiares, etc. E hoje você está aqui. É mais um chamamento do Senhor, é mais um alerta dele. Se alguém nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus de uma vez por todas, levante a sua mão onde você está agora, que eu quero orar por você. Quero entregar a sua vida ao Senhor, dizer: Senhor, toma esse filho, toma essa filha. É nova criatura agora. É pessoa que nasceu de novo. Sei que há alguém aqui, pessoas aqui que querem entregar a sua vida a Jesus. Não deixa passar essa oportunidade. Qualquer pessoa nesse auditório, de qualquer idade, não interessa. Não deixa passar a oportunidade. Judas deixou passar. Ele se enveredou ainda mais pelo caminho do erro e do pecado. Alguém? Só levantar a sua mão. Não vou perguntar seu nome, nem te chamar na frente. Com esse gesto você está dizendo: sim, eu quero Jesus no meu coração. Quero entregar minha vida a Ele de uma vez por todas, para nunca mais deixá-lo. Graças a Deus que todos então que estão aqui tenham essa certeza. Tenham essa certeza. E é nesse espírito que vamos participar da ceia do Senhor. Participar com alegria. Participar derramando o nosso coração. Eu quero que você faça um autoexame da sua vida. E nós vamos orar.
Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Ela é tão clara, Senhor. Oh Deus, muito obrigado, porque o Senhor sempre nos chama de volta para o teu aprisco bendito. Senhor, olha para nós, olha para o nosso coração. Vê se há algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno. Oh Deus, que possamos fazer agora, não seja um mero rito, que fazemos automaticamente todo mês, porque está no calendário da igreja e a gente não pode esquecer. Mas Deus, que seja um derramado nosso coração na tua presença, que o nosso pensamento, o nosso olhar e a nossa lembrança volte-se para a cruz do Calvário, para ver o preço que o Senhor pagou pela nossa vida, para ver a responsabilidade que temos como discípulos do Senhor, de pregar a tua palavra com palavras, mas especialmente com a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, consagramos a ti nossas vidas agora, perdoa-nos os nossos pecados e faz-nos participar com alegria desse momento, no nome de Jesus. Quero convidar os irmãos